Despertando a consciência. Mais uma vez, estamos no ar para iniciar os nossos estudos, dar continuidade, não é, a esses estudos que temos organizado aqui no nosso canal, para que nós possamos estar sempre buscando esse cabedal de conhecimentos que são necessários para que possamos nos apropriar da condição mais importante que temos na nossa vida, que é sermos felizes. E sermos, já que o canal se preocupa em avaliar, em estudar, em descobrir quais são os elementos que precisamos conhecer, que precisamos dominar, para que possamos ter saúde e desenvolvamos a nossa espiritualidade, que é a coisa mais importante da nossa vida, uma vez que já estamos convencidos de que somos seres espirituais, vivendo ocasionalmente experiências materiais. Assim, ficamos nessa condição de estarmos sempre buscando aperfeiçoar o nosso cabedal. Nós já temos aqui algumas pessoas amigas que já nos acompanham há bastante tempo no nosso canal. Temos aqui já Leia, temos aqui Zélia, temos aqui alguns companheiros. Leia Brum está aí, a Zélia Graça também já está aí. Daqui a pouco chegam os demais, né? Está aí a Maria Nazaré, que chegou também agora, dando boa noite para todos, né? Então, aqui estamos nós, e mais tarde eu volto a ver quem é que está chegando aí, né? Então, o nosso tema de hoje, nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos na semana passada. Nós falamos aqui sobre a questão estávamos falando sobre a consciência, como é que a consciência se organiza e como é que nós vamos trabalhando com essa consciência para, para poder, vamos dizer assim, nos apropriarmos dessas maravilhas que a vida oferece para todos nós. A vida, enquanto nós estamos aqui na carne, né? A vida enquanto nós estamos aqui no corpo físico, e nos preparando para a vida espiritual, que é o objetivo maior de todos nós, é atingirmos esse patamar, essa condição de estarmos usufruindo das benesses que o Criador nos oferece todo o tempo, todo o tempo. Nós vamos hoje falar sobre uma questão de uma opção nossa, né? Uma opção, né? Que é a escolha, como escolher ser feliz. Como é que a gente escolhe ser feliz? Será que tem assim, algum meio para a gente saber como que a gente escolhe ser feliz? Mas é isso que a gente vai conversar. Eu vou pedir ao Carlos para ele já colocar aqui. Sinara, eu não esqueci de você não, tá? A Sinara já está aí também. Eu não esqueci de você não, mas eu vou entrar no seu... amanhã eu vou falar com você aí no privado, tá? Então, o Carlos já colocou aí a nossa tela inicial, e eu cumprimento aqui, aproveito para cumprimentar aqui a Sinara Arruda. Sinara, não esqueci de você, tá? E também a Graciela Duque Freitas, que também está aí conosco. Então, vamos lá conversar sobre esse tema, que é como escolher ser feliz. Escolher ser feliz, isso é uma coisa fantástica, né? Muita gente se compara com outras pessoas, porque elas acham que essas outras pessoas são mais felizes do que elas, são mais aquinhoadas, têm mais recursos, né? Tem mais inteligência, que o fulano é inteligente, fulano
é culto, fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano tem uma coisa que eu não tenho, né? E a pessoa começa a se comparar com o outro, né? Comparar com a outra pessoa. Porque elas acham que ela Ficaremos aguardando de ser assinado. Tá? Pode aguardar que eu vou falar com você, querida. Eu vou falar com você. E fico achando que o outro, aquele negócio aquela historinha que a gente fala, que é que o povo, na sua sabedoria, diz: tinha a galinha do vizinho é sempre mais gorda que a nossa, né? Então, você tem mais beleza, tem mais dinheiro, tem mais isso e mais aquilo e mais não sei o quê, é casado com uma mulher bonita, ou a mulher casada com um homem próspero, não sei o quê, e os filhos são mais bem comportados, e começa a achar que o outro é mais feliz que ele. Mas essa pessoa não se dá o cuidado de observar quais são os parâmetros, os sacrifícios, as lutas que essa criatura tem, que essa criatura teve, que essa criatura ainda vai ter, para ter esses recursos que ela acha que são os melhores da vida. E isso é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque não é bem assim. Chegou a Elaine agora aí também. Elaine Santana chegou conosco aí, está aí conosco também, né? Então já temos aqui uma pleiade de pessoas, de companheiras, companheiros que estão já nos assistindo aqui. Sejam todos muito bem-vindos e vamos adiante no nosso estudo, não é? Então, essas pessoas, essas criaturas, elas pensam que esses outros pessoas que elas admiram, né? Pensam que essas pessoas são privilegiadas. Ah, Deus abençoou elas, não esqueceu de mim e tal, porque é ela e não eu. E começa isso é inveja, né, gente? Geralmente as pessoas têm essa coisa da inveja. E elas não sabem, elas não se dão conta de quantas dores, quantas dificuldades, quantos sofrimentos as pessoas estão passando, já passaram e estão ainda passando, apesar do aspecto aparentemente feliz, sorridente que essas pessoas apresentam. Essas pessoas acreditam que a felicidade é um bem assim sem nenhum problema. Tem que estar sempre no auge, sempre naquele nirvana maravilhoso, e que essa felicidade sem jaça, essa felicidade absoluta é a felicidade dessa pessoa. Como se, de fato, existisse essa felicidade na Terra. Essa visão é uma visão primitiva, uma visão, na maioria das vezes, muito primitiva, distorcida e sem base na lógica, no raciocínio, na observação verdadeira. É uma reação emocional, ainda submetida à questão instintiva, primitiva, e que nós ainda carregamos, trazida das nossas experiências anteriores, né? Então essas pessoas pensam que essas pessoas são privilegiadas, que a vida, essas pessoas têm uma graça, um bem com o qual ela foi aquinhoada, e não é bem assim, né? E a felicidade sem jaça, a felicidade, vamos dizer assim, absoluta, não existe na Terra, né? Então, até está lá no Eclesiastes, uma passagem do Evangelho, dizendo que a felicidade não é deste mundo. Eu já apresentei essa palestra uma vez, dizendo que o Eclesiastes está certo, mas relativamente certo, não certo totalmente. Por que relativamente? Relativamente porque a felicidade na Terra não é aquela felicidade absoluta, mas é a felicidade relativa a qual
podemos usufruir enquanto aqui encarnados. A gente pode ser feliz ainda aqui na Terra, né? E essa felicidade que as pessoas, dessa ideia primitiva distorcida, sem base lógica, ela é uma forma da pessoa ver a vida dos outros conforme a sua ótica. Cada um de nós tem uma ótica, né? Ou seja, aquilo que a pessoa pensa que é felicidade. Nós vamos, num futuro próximo aqui, trazer o que é verdadeira felicidade, né? Porque você deve até estar curioso, mas estou falando tanto dessa felicidade, mas o que é a verdadeira felicidade? Pois é, às vezes a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais. Eu vou só dar esse spoilerzinho aqui. A verdadeira felicidade está na conquista das coisas espirituais. Nós vamos conversar sobre isso aqui agora, né? Então, escolher ser feliz, para que escolher ser feliz, nós precisamos e devemos nos preocupar conosco e não com os outros, né? Quem chegou aqui antes que eu não estava vendo era a Estela Esteves, está aí, Estela, e agora chegou Vera Lúcia Machado também. Então, Estela Esteves está aí, Elane está aí, Sinara está aí, está todo mundo aí. Muito, muito prazer em ter vocês aqui comigo. Então, a gente fica muito preocupado com o outro, né? A vida alheia não é da nossa conta. E também não é da nossa conta aquilo que o outro pensa de nós. Aquilo que o outro pensa de nós não nos interessa. Deixa pensar o que quiser, não é da nossa conta. Deixa pensar o que quiser de nós. O fato do indivíduo elogiar a gente, ou maltratar a gente, ou menosprezar a gente, não modifica a nossa capacidade, né? Nós não devemos nos preocupar com o outro, exceto se for para ajudar ele, se for para orar por ele, se for para sentir alegria pelo progresso que essa pessoa tem, só se for assim. Fora isso, não vale a pena a gente estar preocupado com o outro, porque não é da nossa conta o que os outros pensam de nós. Todas as pessoas pensam de nós. Exatamente como a gente pensa distorcidamente da felicidade do outro, o outro também acha que a gente está nadando braçadas na vida. Ele não sabe as lutas, as encrencas que a gente tem que enfrentar, né? Então, porque todos nós, meus amigos, todos nós, passamos pelos mesmos caminhos e temos as mesmas oportunidades. Aliás, está provado, tem uma definição muito interessante de sorte. Pessoas dizem assim, o que é a sorte? A sorte é uma equação matemática. Como é equação matemática? É uma soma entre aquilo que a oportunidade que a gente tem e o preparo que a gente tem para poder acolher aquela oportunidade. Quando a gente consegue ter, aparece a oportunidade, que aparece para todo mundo igual, e a gente está preparado para fruir aquilo, a gente vai dizer, as pessoas vão dizer assim, mas que sorte, hein? Então tem até aquela história do chinês, né? Que disse que o chinês tinha um filho que queria um cavalo. Aí o menino disse assim, eu quero um cavalo, papai, eu quero um cavalo. O pai era muito pobre e não podia comprar o cavalo que ele queria. E aí o menino pedia, papai, um cavalo, por favor. Até que um dia passou um homem com uma cavalhada na cidade e vinha um potrinho pequeno que estava muito ainda novinho e não conseguia acompanhar o ritmo dos cavalos maiores. E o homem disse assim, eu vou dar esse cavalo para alguém. Alguém sabe de alguém que é o cavalinho aí? Eu vou dar esse cavalinho. Aí pensou, aquele menino aí, ele adora um cavalo, ele está doido por um cavalo, não tem. Então não dá para ele o cavalo. Aí deu o cavalo para o menino e o menino ficou todo feliz. Aí o vizinho, invejoso, né? Ah, mas esse menino tem sorte, hein? Estava querendo um cavalo e ganhou o cavalo. Que sorte esse menino tem.
Aí o pai, o chinês antigo, sábio, virou-se para o homem e disse assim: não, pode ser sorte, mas também pode ser azar. E aí o cavalo cresceu, ficou bonito e tal. Mas um dia o cavalo fugiu. Fugiu, sumiu o cavalo. Aí o menino que estava todo feliz com o cavalo ficou triste, o cavalo foi embora, né? Aí, e- aí foi embora o cavalo. O cavalo fugiu, aí o homem, o vizinho ciumento foi lá, invejoso, foi lá. Puxa, mas que azar, hein? Ele tinha o cavalo era maravilhoso, né? A Leia está dizendo que o Jair Rodrigues cantar, deixa que fale, que pense, que fale, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? É verdade, velho Jair. Ô, Leia, a gente assim confessa a nossa idade, Leia. Isso aí é coisa antiga pra caramba, isso é dos anos 60. Jair Rodrigues e cantava com ele e aquela cantora famosa que depois também acabou morrendo de overdose, que era famosa, que era maravilhosa cantora. Então, Jair Rodrigues, isso, né? É verdade. Então, o cavalo fugiu, e aí o homem assim, mas que azar, hein? Ele conseguiu o cavalo, agora o cavalo fugiu, que coisa. Aí o homem disse assim, pode ser azar, mas pode ser sorte. Daqui a pouco o cavalo apareceu. Apareceu o cavalo, aí eu assim, ah, apareceu o cavalo, que sorte. Eu assim, apareceu e trouxe mais 3 cavalos selvagens que o menino prendeu lá e tal, domou os cavalos, e aí ele tinha um cavalo e ficou com 4. Eu disse, mas que sorte, o cavalo tinha subido e tinha perdido o cavalo, ficou sem nenhum, agora está com 4. Aí eu disse, pode ser sorte, mas pode ser azar. Não, e aí foi, né? E de repente deu uma doença nos cavalos, né? A Léa está dizendo que eu só sou desavergonhada quanto ao tempo que já vivi. É verdade, eu também sou desavergonhada, não tenho vergonha, né? Vergonha é roubar e não poder carregar, dizia minha mãe. Roubar e não poder carregar. Então, aí o cavalo. Bom, os cavalos adoeceram, aí morreram 2 cavalos, assim, mas que azar, morreram 2 cavalos, não sei o que, com essa praga que deu aí, mas ele conseguiu arrumar um remédio lá, salvou os outros 2. E aí, mas que azar, hein? O cavalo agora morreu. Aí o chinês, pode ser sorte. E assim foi a história. Eu não vou contar a história toda, essa história é longa, essa história não acaba, essa história porque a vida é assim, a vida, aquilo que parece que é sorte é azar, e aquilo que parece que é azar é sorte. Então eu preciso prestar atenção. Vamos conversando aqui, que já vamos entender por que a gente está falando tudo isso, né? Isso aí faz parte de um processo, né? Então, o que acontece é que todos nós passamos pelo mesmo caminho, temos as mesmas oportunidades, as mesmas. Agora, é preciso que a gente se prepare, esteja sempre preparado. Alguns escolhem bem e outros nem tanto. Essa que é a questão, né? Quando a gente escolhe bem, a gente faz tudo ficar tudo bem. Agora, cada momento da vida é um teste para nós, né? É um teste para nós. Nós estamos cercados de testes. É igual a história do cavalo aí, do menino do cavalo. Toda hora tem teste, né? Na história do menino, o cavalo adoeceram, ele descobriu um remédio, aí os cavalos do rei lá também adoeceram, e aí os cavalos nobres que o rei tinha, aí o rei soube que ele tinha descoberto um remédio para tratar aquela virose, chamou ele tratou os cavalos, só conseguiu salvar a maioria dos cavalos lá do rei, virou o vizir do rei. Aí o homem, mas que sorte! Ele agora é o homem tem um monte de cavalos do rei cuidando e tal. Aí o pai, mas pode ser azar. Porque essas coisas, a vida é essa sequência, esses altos e baixos. Eu costumo dizer, quando seu time ganha, não fica muito feliz, porque no dia seguinte ele perde. Quando seu time perde, não fica muito triste, porque no dia seguinte seu time ganha. Então, vamos ver que a vida tem muitos testes e que a gente pode, e que isso pode permitir a nós avançarmos.
Mas se a gente não pegar o teste e passar no teste, e ser aprovado, e fazer as coisas que são de fato importantes, a gente pode ser reprovado no teste, e aí fica estacionado, né? Porque a escolha nossa, ela é pessoal, ela é impessoal e é intransferível. Ninguém pode fazer as coisas por nós. A gente tem que, cada um tem que cuidar das suas escolhas. E isso está de conformidade com a lei de justiça, que é a lei do universo. E aqui eu ainda botei a palavra equanimidade, a palavra que talvez seja estranhável para alguns. Equanimidade quer dizer igualdade, que é equânime, quer dizer aquilo que é a proporção é igual para cada criatura. Não tem privilégio para ninguém, né? E cada um avança ou estaciona de acordo com os esforços que faz, com os sacrifícios que desenvolve. Para avançar na vida, para crescer e para ser feliz, para escolher ser feliz, é preciso enfrentar com denodo as dificuldades e superar essas dificuldades. Procurar buscar uma forma cada vez mais positiva, mais proativa de viver, sempre construindo o bem em torno de nós. Isso é fundamental, meu amigo. Então, para já aqui, quase que já concluindo, a gente vai dizer que nós precisamos nos lembrar sempre que nós somos envolvidos, né? Estamos mergulhados no psiquismo divino. E esse psiquismo divino, ele flui através de você, ele flui através de mim, ele flui através de todos nós, gente. Porque Deus nos sustenta a nós, conduz-nos em todos os dias da nossa vida. Nós somos guiados pelo Criador, pelo Pai Celestial o tempo inteiro. E existe um fluxo e um refluxo de força, essa força que entra e sai de nós, que caminha, que flui em nós, né? E que percorre o nosso ser e nos impulsiona para que a gente vá sempre para frente. E por isso é que escolher ser feliz depende de nós, porque somos nós que vamos coordenar os movimentos da nossa vida para eleger a meta que nós temos que atingir e caminhar por ela, avançar por ela. Essa é a questão. E vamos, então, nos submetendo sempre à força vital dessa energia divina que flui em nós e que nos leva adiante, né? A força vital que se nos torna acessível em todos os momentos, está acessível para nós. A hora que a gente quiser ter essa energia, a gente pode ter. E aí poderemos chegar ao bom termo das nossas aspirações em paz, seja no campo material, seja no campo espiritual. A escolha é sempre nossa, meus amigos, sempre, sempre nossa, né? Então, a gente tem que se empenhar o máximo por tornar a nossa vida saudável, agradável, né? Para que a gente possa ser agradável também aos demais, aos outros, para que nós possamos desenvolver, né? Fazer o prosseguimento da nossa existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras, né? Se as pessoas se as pessoas não querem concordar com você, não fica preocupado. Essa é a opção delas. A opção de ser feliz sua é sua. Só você que pode comandar isso. A gente não deve se desesperar, se aborrecer quando alguém não concorda com a gente. E sem qualquer agressão, a gente continua a desenvolver
o bem-estar, é desenvolver as coisas positivas, né? Chegou aí a Maria das Dores, que eu estava sentindo falta dela. A Helene Pio também está aí, né? Muito bem, muito bom ter vocês aí. É, é igual o programa da Globo, você decide. É isso aí, a gente que decide, meus amigos. Nós decidimos o que fazer, né? Então, gerar simpatia, produzir estímulos otimistas para nós mesmos e para os demais, né? Representa um crescimento emocional significativo na nossa maturidade psicológica, na plena forma de desabrochar da vida. Então, a gente precisa saber que é muito relevante para nós viver prazerosamente, transformando os acontecimentos que aparentemente são negativos em positivos, né? E induzindo atitudes que não sejam perturbadoras nem desonestas para ninguém, né? As nossas mudanças de atitude, elas afetam aqueles que estão ao nosso redor. E se a gente muda a atitude, se a gente se torna mais dócil, mais brando, mais afável, a gente vai também conquistando mais a ternura dos que estão em torno de nós. Isso também é uma forma de encontrar a felicidade. É natural, portanto, que a gente se planificando, se tornando melhor, né? A gente brinde com mais recursos as pessoas que estão em volta de nós. Isso é importantíssimo, porque então todos os líderes da humanidade lutaram contra a adversidade, contra problemas sérios que os envolveram e venceram, transformando a vida num serviço no interesse coletivo, no interesse dos outros. E é tão bom que a gente se lembre que nós estamos sempre com Deus. E quem está com Deus é sempre maioria absoluta, né? Você pode estar sozinho, mas se você está com Deus, fica tranquilo que você vai conseguir chegar onde você precisa. Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. E eu vou encerrar hoje desejando a vocês que tenham um bom fim de semana, um bom adormecimento, que a vida seja plena de iluminação, de luz para todos vocês, que vocês fiquem sempre muito alegres, felizes, satisfeitos, sempre procurando lembrar que o psiquismo divino flui através da gente, que Deus nos sustenta, que Deus nos conduz e que Deus está fluindo com a sua energia em nós todos os dias, no prosseguimento da nossa caminhada. E que depende de nós sempre, 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 os movimentos para avançar, para crescer, uma vez que a gente se submeta de forma tranquila, de forma generosa, de forma bondosa, de forma acessível a esse poder gerador de força que foi em nós, nos levando a viver, aspirando sempre à paz, à tranquilidade, que é uma forma de ser feliz. Então, atendendo o tema, como escolher ser feliz, é exatamente seguindo o primeiro mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas, que é o próximo como a ti mesmo, que é o segundo, né? Então, se a gente conseguir isso na forma do dia a dia, do viver do dia a dia, do nosso próprio jeito de ser, da nossa própria maneira, procurando ser mais... Às vezes a gente é meio rude, fala as coisas com um pouco de energia demais, as pessoas às vezes se sentem, né? Mas Deus nos proteja, nos ampare e que o psiquismo divino continue a fluir através de nós. Muita paz.